primeira coisa que a gente tem que fazer é organizar os nossos dados. Olha só, gente, quando a gente se refere a álcool de uma forma genérica, quimicamente vocês sabem que álcool é uma função orgânica. Mas nesse problema aqui a gente vai chamar de álcool uma solução de etanol e água. Lembrando que o etanol e a água são infinitamente miscíveis. Lembrem-se o que isso significa, né? Ou seja, eles se misturam em quaisquer proporções. Lembrem-se, tanto a água quanto o etanol, eles têm o quê? O oxigênio ligado a hidrogênio. Isso daí faz com que eles possam formar ligações de hidrogênio entre eles e entre compostos que tenham essas características. A água e o etanol, eles formam essas ligações de hidrogênio e assim de uma forma infinita. Eles podem assim se misturar de forma infinita. Então a gente sabe que vai formar soluções com eles. Outra coisa que a gente já viu, que a gente sempre fala que é a solução, a gente tem o solvente e o soluto. O solvente seria o que está em maior quantidade, o soluto em menor quantidade. No caso que a gente vai calcular aqui, fazer os nossos dados, a gente vai ver sempre que o etanol tem maior quantidade do que a água. No caso, por uma definição assim, se a gente fosse ser mais técnico, rigoroso, a gente diria que a gente tem uma solução de água em etanol, porque a água estaria em menor quantidade e o álcool em maior quantidade. Só que para facilitar o nosso raciocínio, vamos sempre imaginar que a água continua sendo o solvente, o etanol ele continua sendo o soluto, tá certo? Então, outros dados que são extremamente importantes para a gente. Primeiro, a densidade do etanol é 0,789 gramas por centímetro cúbico e da água 1,00 grama por centímetro cúbico na temperatura considerada. A gente está considerando a temperatura ambiente. A massa molar do etanol é 46,07 gramas e da água é 18,00 gramas. Prestem atenção que a gente vai trabalhar sempre com duas casas decimais nesse problema para facilitar nosso raciocínio. O álcool 70 graus de NPM é 70% massa-massa. Isso quer dizer o quê? Eu tenho 70 gramas de álcool em 100 gramas de solução. Logo, 30 gramas são de água, que equivalem a 30 centímetros cúbicos, que são iguais a 30 mililitros. Tá? Lembre-se da questão da densidade. Nessa temperatura, álcool de 70 graus Gay-Lussac, ou seja, 70% volume, significa o quê? Que a gente tem 70 mililitros de álcool em 100 mililitros de solução. Logo, 30 mililitros correspondem ao quê? De água. Eu tenho 70 mililitros de álcool e 30 mililitros de água. E a fórmula da densidade, vocês lembram sempre, que a densidade é igual a massa sobre volume. Lembrando, massa é sempre em grama e volume, nesse caso, sempre em centímetro cúbico ou mililitro, como a gente está trabalhando com líquidos. Na letra A, 70%, como a gente já falou, 70% massa em massa, significa que existem 70 gramas de etanol em 100 gramas de solução, e que 30 gramas, ou 30 ml, são de água. Qual é o volume de etanol? Volume de etanol, eu vou utilizar a fórmula da densidade, ou seja, densidade igual a massa sobre volume. Logo, volume igual a massa sobre densidade, ou seja, 70 dividido por 0,789 dá 88,72 mililitros. Qual a conclusão que a gente chega? Em 100 gramas de álcool, nós temos 30 mililitros de água e 88,72 mililitros de etanol. Qual é o volume total da solução? 30 mais 88,72. Ou seja, qual é o volume dessa solução? 118,72 mililitros. Então, a gente pode montar uma regra de 3 aí simples. Eu sei que eu tenho 88,72 mililitros de etanol em 118,72 mililitros de solução. Logo, em 100 mililitros de solução,
nós teremos 74,3 mililitros de álcool. Isso significa o quê? Que a nossa solução, 70% massa em massa, equivale a uma solução 74,73% volume. Beleza? Tranquilo? Vamos para a letra B, então. A letra B. Um álcool 70% volume em volume tem 70 mililitros de etanol e 30 mililitros de água. Beleza. Qual vai ser a massa do etanol? A massa do etanol a gente vai utilizar a fórmula da densidade, ou seja, densidade igual a massa sobre volume. Logo, qual que vai ser a massa? Massa vai ser o volume vezes a densidade, ou seja, 70 vezes 0,789. Isso daí, se vocês fizerem a conta, dá 55,23 gramas de etanol. Que conclusão a gente chega com isso? Um álcool 70% volume tem 55,23 gramas de etanol e 30 gramas de água, que correspondem com a massa da solução, 85,23 gramas. Então a massa da solução é 85,23. Porque eu tenho a massa da minha solução, né, o volume da solução, a massa do etanol, a massa da água, o volume da água, o volume do etanol. Tudo bem? Tranquilo? Aí a gente parte para outra regra de 3. Qual a regra de 3? A gente sabe que temos 55,23 gramas de etanol em 85,23 gramas de solução. Logo, em 100 gramas de solução, nós temos 64,80 gramas de etanol. Ou seja, nós temos 64,80 gramas de etanol em 100 gramas de solução. Logo, uma solução 70% volume corresponde a uma solução 64,8% massa em massa. Tudo bem?